A paz do Senhor Jesus Cristo, lição de número 8 para a classe de jovens EBD 2024. Essa lição será para o dia 26 de maio de 2024, com o título A Realidade Bíblica do Trabalho. O texto principal diz que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. O trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvamos nossos talentos e os sirvamos por meio deles. Então, o trabalho é tão importante que também nós realizamos uma tarefa para Deus através da nossa profissão. Este é o canal Teologia Cristã em Foco. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para não perder nossos conteúdos. Os vídeos chegarão para você em primeira mão se você ativar o sininho de notificações e colocar a opção todas, tá bom? Texto bíblico, Colossenses 3, 22 a 24, que diz: Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Segundo Tessalonicenses 3, 6 a 12, diz o seguinte: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Amados professores e diletos jovens, nós temos para esta semana um tema importantíssimo que nos fala sobre o trabalho. Deus nos deu essa incumbência de trabalhar para granjearmos o nosso pão de cada dia. O trabalho é também uma ordenança do Senhor, não é? É um mandamento para que não sejamos ociosos e assim percamos o sentido da nossa existência física. O trabalho, ao longo da história, tem ganhado significado de uma atividade punitiva, porque muitos acham que o trabalho é uma punição e, portanto, o ser humano é castigado com o trabalho. Mas a Bíblia não fala desta forma. A Bíblia honra o trabalho, honra a profissão, honra a atividade. Paulo chega a dizer que quem não trabalhe, não coma, porque muitos estavam ali portando-se desordenadamente, na preguiça, né, não trabalhando, e além de não trabalhar, estavam se metendo em coisas errôneas, vamos dizer assim. Então, Paulo ordenou que esses que não estavam trabalhando e não estavam
agindo corretamente, então não sentasse à mesa, não deveriam sentar-se à mesa para comer com os demais. Observamos aqui que a palavra de Deus fala sobre o trabalho e de que também inspira a todos nós a nos esforçarmos a glorificar a Deus através do nosso trabalho também, porque a profissão ela é também uma forma de o homem cumprir aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Honre a Deus com a sua profissão. Você que é enfermeiro, professor, gari, médico, você que atua na atividade da esfera pública, ou seja, é um concursado do serviço público ou de alguma empresa particular, você exerce uma atividade, você tem o seu trabalho, então honre a Deus com a sua atividade e saiba que você está cumprindo uma missão também de Deus. Deus está honrando a sua vida e te dando esta oportunidade maravilhosa. Quantos não estão desempregados procurando algo para fazer e ganhar um dinheiro para que possa manter sua vida e da sua família? Quantos estão à procura de um emprego e nesse momento estão desempregados? Então agradeça a Deus por tudo que você tem, porque Ele te deu e você deve honrá-lo. Então, a perspectiva bíblica do trabalho, nós observamos que antes da queda do homem, a palavra de Deus nos mostra que, no princípio, Deus deu o exemplo de uma atividade laborativa, criando todas as coisas e descansou no sétimo dia. Não que Deus estava fadigado e cansado, mas como fica o exemplo para o homem, nós precisamos ter a nossa semana de atividade e ter um dia para descanso. Ele mesmo tomou a iniciativa de trazer a vida à terra por meio da criação e tudo que podemos ver hoje é fruto do seu trabalho. Jesus diz que ele trabalha, o seu pai trabalha e ele trabalha até hoje. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus fez o homem também com o propósito de lavrar e cuidar das suas coisas, do jardim do Éden, no caso aqui. E depois da queda, o homem foi granjear o pão de cada dia no suor do seu rosto. Claro, isso de forma mais penosa, mas o trabalho é antes da queda. Deus já tinha ordenado o trabalho antes da queda do homem. O trabalho não veio como consequência da queda, nem como castigo da queda. O trabalho agora penoso, sim, veio depois da queda. Veio a palavra de Deus que o homem ganharia o seu pão no suor do seu rosto e espinho e cardo lhe produziria. A vida lhe produziria espinho e cardo. Claro que as coisas ficaram mais difíceis e bem mais difíceis depois da queda. Não podemos culpar por causa da queda e assim veio o trabalho. Não? O trabalho já é uma ocupação que Deus deu a todo ser humano. O trabalho dignifica, o trabalho é honroso. Então, com o passar do tempo, o homem procurou lavrar a terra e a caça e a pesca e assim providenciou seu meio de sobrevivência. Mas de cumprimento da ordem de Deus, de povoarem a terra e a dominarem, também se mostraram aí na supremacia, na dominação do ser humano sobre a criação de Deus. Deus ordenou ao homem que dominasse e que governasse a terra. Então os homens foram se agregando, foram se multiplicando na face da terra e o trabalho foi então tomando nova dimensão e foi assim sendo organizado como nos dias de hoje. Nós temos tudo mais organizado. O trabalho ele fortalece o ser humano, porque o corpo humano ele foi feito com o intuito dele continuar em atividade até o fim da vida. Então, o ser humano ele pode trabalhar até realmente na velhice. Né? Vai diminuir, é claro, as atividades laborativas, mas o homem ele precisa exercer
essa atividade continuamente, para que também o seu corpo ele prossiga nessa jornada que Deus deu. Mesmo depois de aposentado, o homem precisa ter uma atividade física, uma atividade que venha trazer uma certa qualidade de vida para o seu corpo físico, e sua mente também precisa de atividade para não ficar parado, isolado, para que isso não venha causar problemas de saúde. Então, o trabalho é relevante para o ser humano. E para você, jovem, que está com todo o vigor, o trabalho realmente vem enriquecer de forma grandiosa a sua vida. Por meio da profissão, você pode servir a Deus, ganhar o seu pão de cada dia, preparar a sua vida financeira, e assim Deus vai abençoando de forma especial. Conselhos a respeito do trabalho. Não use a fé para deixar de trabalhar, porque alguém diz, agora eu sou cristão, sou crente em Jesus Cristo, preciso abandonar tudo e agora sair pelo mundo com a Bíblia pregando. Temos que ter cuidado, porque muitos usam a fé para deixar de trabalhar. Então não devemos fazer isso. Pelo contrário, devemos continuar trabalhando e sentindo de Deus a direção e o chamado para a obra a que Ele tem a realizar em nossas vidas. Um dos maiores erros que um cristão pode fazer é deixar de trabalhar na vida secular para se colocar como um peso para os seus irmãos. Paulo, quando escreveu à igreja de Tessalônica sobre um grupo de pessoas daquela igreja que estava vivendo de forma desordenada, esse grupo estava fugindo do trabalho, vivendo na ociosidade e se intrometendo em coisas estranhas. Então, Paulo ordenou que esses que não estavam trabalhando e vivendo desordenadamente não comessem ali de forma social com os irmãos. Quem não estava trabalhando não era para comer. Veja só o que o apóstolo disse. Então, trabalhe como que fosse para o Senhor, como que é para o Senhor. Trabalhe como para o Senhor. Em um ambiente onde não há normas, não havia normas trabalhistas que trouxessem equilíbrio ao sistema de trabalho, onde a norma era a escravidão, Paulo orientou os cristãos que fossem inteligentes em suas tarefas, independentemente da posição na sociedade. Paulo nunca incentivou a ociosidade nem a rebeldia. Paulo sempre ensinou as coisas corretamente, como realmente está na palavra de Deus. Então nós estamos finalizando a nossa pré-aula de hoje, dizendo que o cristão não pode retirar a mão da atividade que Deus lhe deu. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, jovem, que você possa trabalhar, produzir e ser grandemente abençoado. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo, jovem, continue abençoando sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, pois digno és de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Continua conosco, opera maravilhas. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.